O que é semiótica? Lúcia Santaella. Editora Brasiliense, página 7. Primeiros passos para a semiótica. Semiótica, ótica pela metade ou simiótica, estudo dos símios. Essas são, via de regra, as primeiras traduções a nível de brincadeira que sempre surgem na abordagem da semiótica. Aí a gente tenta ser sério e diz, abre aspas, o nome semiótica vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo. Semiótica é a ciência dos signos, fecha aspas. Contudo, pensando em esclarecer, confundimos mais as coisas, pois nosso interlocutor, com um olhar de surpresa, compreende que está querendo apenas dar um novo nome para a astrologia. Confusão instalada, tentamos desenredar dizendo, abre aspas, não são os signos do zodíaco, mas signo, linguagem. A semiótica é a ciência geral de todas as linguagens, fecha aspas. Mas assim, ao invés de melhorar, as coisas só pioram, pois que então o interlocutor, dessa vez com olhar de cumplicidade, segredo desvendado, replica, abre aspas, agora entendi, não se estuda só o português, mas todas as línguas, fecha aspas. Nesse momento, nós nos damos conta desse primordial enorme equívoco que, de saída, já ronda a semiótica, a confusão entre língua e linguagem. E, para deslindá-la, sabemos que temos que começar as coisas de seus começos, agarrá-las pela raiz. Caso contrário, tornamo-nos presas de uma rede em cuja tessitura não nos enredamos e, por não nos termos enredado, não saberemos lê-la, traduzi-la. Aqui encontro a função desse pequeno volume sobre semiótica. Juntos, perseguirmos as questões desde os seus começos, para que, por fim, cheguemos a um patamar que torne possível ao leitor prosseguir, caso queira, livre no seu próprio caminho de investigação e descoberta. Uma definição ou um convite? Alguns anos atrás, em um seminário sobre semiótica, realizado em uma das cidades do Brasil, um aluno que permanecia ainda muito curioso, apesar de já ter assistido a algumas palestras, subitamente me perguntou, abre aspas, mas, afinal, o que é semiótica? Fecha aspas. Assim de chofre, tomada de surpresa no corredor de passagem de uma sala a outra, devo ter respondido algo parecido com isto, abre aspas. Quando uma coisa se apresenta em estado nascente, ela costuma ser frágil e delicada. Campo aberto a muitas possibilidades ainda não inteiramente consumadas e consumidas. Esse é justamente o caso da semiótica, algo nascendo e em processo de crescimento. Esse algo é uma ciência, um território do saber e do conhecimento ainda não sedimentado, indagações e investigações em progresso. Um processo como tal não pode ser traduzido em uma única definição cabal, sob pena de se perder justo aquilo que nele vale a pena, isso é, o engajamento vivo, concreto e real no, página 9, caminho da investigação e do conhecimento. Toda definição acabada é uma espécie de morte, porque, sendo fechada, mata justo a inquietação e curiosidade que nos impulsionam para as coisas que, vivas, palpitam e pulsam. Fecha aspas. Sei que, em vez de dar uma resposta direta e positiva, a parênteses, função que provavelmente me cabia na ocasião, fecha parênteses, estava tentando armar uma estratégia de sedução. Em lugar de saciar a sua curiosidade, só queria aumentá-la. Contudo, o peso das certezas é sempre mais forte que os das dúvidas. Recebi por isso uma segunda pergunta que, aliás, não era mais uma pergunta, mas uma crítica só levemente velada. Abre aspas. Que importância pode ter isso para nós? Nós que temos a resolver um problema muito mais prioritário e urgente, o da miséria e da fome. Fecha aspas. Acenei, então, mais uma vez com uma sugestão de resposta. Abre aspas. Há duas espécies de fome. A da miséria do corpo, essa mais fundamental e determinante, visto que interceptadora de quaisquer outras funções, necessidades e realizações humanas. Mas há também a carência de conhecimento. Esse é outro tipo de fome. Nossa luta tem que ser travada sempre simultaneamente em ambas as direções. A semiótica está rapidamente se desenvolvendo em todas as partes do mundo.
Porque haveremos nós de cruzar os braços e ficar à espera dos restos de sopa científica que os outros poderão, porventura, nos deixar de sobra. Fecha aspas. Linguagens verbais e não verbais. Antes de tudo, cumpre alertar para uma distinção necessária. O século XX viu nascer e está testemunhando o crescimento de duas ciências da linguagem. Uma delas é a linguística, a ciência da linguagem verbal. A outra é a semiótica, a ciência de toda e qualquer linguagem. Página 10. As principais relações fundamentais de semelhança e oposição entre ambas são problemas que tentaremos ir focalizando oportunamente no decorrer do percurso que iremos efetuar neste livro. Como ponto de partida, porém, que tentemos desatar o nó de um equívoco de base, a diferença entre língua e linguagem em conexão com a diferença que buscaremos discriminar entre linguagens verbais e não verbais. Tão natural e evidente, tão profundamente integrado ao nosso próprio ser é o uso da língua que falamos e da qual fazemos uso para escrever. Língua nativa, materna ou pátria, como costuma ser chamada. Que tendemos a nos desaperceber de que esta não é a única e exclusiva forma de linguagem que somos capazes de produzir, criar, reproduzir, transformar e consumir. Ou seja, ver, ouvir, ler, para que possamos nos comunicar uns com os outros. É tal a distração que a aparente dominância da língua provoca em nós que, na maior parte das vezes, não chegamos a tomar consciência de que o nosso estar no mundo, como indivíduos sociais que somos, é mediado por uma rede intrincada e plural de linguagem. Isso é, que nos comunicamos através da leitura ou produção de formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, que somos também leitores ou produtores de dimensões e direções de linhas, traços, cores. Enfim, também nos comunicamos e nos orientamos através de imagens, gráficos, sinais, setas, números, luzes, através de objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiro e tato, através do olhar, do sentir, do apalpar. Somos uma espécie animal tão complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos constituem como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem. Cumpre notar que a ilusória exclusividade da língua como forma de linguagem e de meio de comunicação privilegiados é muito intensamente devida a um condicionamento histórico que nos levou à crença de que as únicas formas de conhecimento, de saber e de interpretação do mundo são aquelas veiculadas pela língua, na sua manifestação como linguagem verbal, oral ou escrita. O saber analítico que essa linguagem permite conduziu à legitimação consensual e institucional de que esse é o saber de primeira ordem, em detrimento e relegando para uma segunda ordem todos os outros saberes mais sensíveis que as outras linguagens, as não verbais, possibilitam.